Conta a história que Dario III, rei da Pérsia, cometeu erros de estratégia de guerra quando foi derrotado por Alexandre o Grande. Informado do possível infortúnio de suas estratégias por Charidemos, Dario III mandou matá-lo. Também Gengis Khan valorizava, mas temia os mensageiros, pois quando a mensagem trazida era ruim ou não poderia ser espalhada, Gengis Khan não titubeava em matar o mensageiro na hora. Nasceu assim uma expressão em latim que apresento em português: não mate o mensageiro. Devemos receber críticas, mensagens e notícias desagradáveis ou oposição às nossas ideias e preferências sem matar o mensageiro. A contradição e a oposição são necessidades e devem fazer parte de nosso cotidiano, pois nos leva à nossa evolução. É a própria essência da democracia. É bom lembrar aos inimigos dos mensageiros a máxima atribuída a Voltaire: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-los. Pode acontecer que vejamos motivos para nos contrapor à mensagem. Isso pode decorrer do interesse em viabilizar uma boa ideia ou de impedir a concretização de uma má ideia, mas tudo isso sem atacar o mensageiro. E para que não seja um ataque ao mensageiro, use argumentos melhores, evidências melhores, fatos melhores, faça perguntas. Perguntas podem levar ao aprofundamento de determinados aspectos, em especial em relação aos pontos que parecem de pouca clareza ou fracos. Devem ser de forma que não venham representar forma disfarçada de crítica ao mensageiro. Walt Disney, em reunião com pessoas capazes de contribuir para o aperfeiçoamento de seus projetos e ideias, pedia que fizessem apenas perguntas no lugar de críticas. As perguntas desafiavam Disney e produziam como resultado o aperfeiçoamento que ele buscava. Disney respondia às perguntas sobre como obter os recursos necessários, dinheiro, conhecimentos e se teria o tempo hábil para a realização do projeto, além das perspectivas de aceitação dos prováveis clientes. Os mensageiros não trazem apenas notícias. Eles podem estar interessados em divulgar ideias, objetivos, análises que tenham realizado, comentários, críticas, ou então promover eventos ou personalidades de seu interesse. As mensagens podem ser apresentadas na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, como também nas mídias sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram e outras. Mas ainda há a possibilidade do mensageiro transmitir o que lhe interessa na convivência social e profissional, através das reuniões profissionais, dos encontros sociais e também nos bate-papos das conversas informais. A televisão, rádio, jornais e revistas também são mensageiros, quando assumem a responsabilidade pelos conteúdos apresentados por seus locutores, jornalistas e repórteres. Agora é o momento de verificarmos os principais argumentos usados contra os mensageiros. Argumento abusivo, que procura desqualificar o oponente, ataca a nacionalidade, a raça, a religião da pessoa e suas preferências. Coloca o caráter da pessoa em dúvida. Argumento circunstancial. Acusa o proponente de parcialidade, sugerindo que tem algo a ganhar com a defesa da mensagem. Podemos também verificar quando há apelo à hipocrisia. O adversário é acusado de não praticar o que defende. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A crítica não é dirigida diretamente ao autor da proposição, mas a uma terceira pessoa que tem uma imagem negativa.
a qual a tese que o autor original está defendendo é associada. Argumento da falta de experiência. Isso é muito comum. O autor ou proponente da ideia não tem vivência no assunto e alegam que, dessa forma, não tem como se pronunciar. E resta ainda xingamento, gritaria e até as agressões físicas. Vale destacar que, além de atos e palavras que podem atacar o mensageiro, há outra forma, através dos pensamentos. Será isso possível? O pensamento pode impulsionar energias positivas ou negativas. Quando houver vibrações negativas, o mensageiro estará sendo atacado. Quando o mensageiro não está ao alcance das ações e palavras, restam os pensamentos agressivos. Os mensageiros podem ser jornalistas e, como infelizmente sabemos, continuam a morrer por causa de más notícias. Nas ditaduras, são perseguidos, atacados de várias maneiras. Impedidos de usar canais de difusão, são presos e podem sofrer violências. Nos regimes democráticos, entretanto, não é tarefa fácil acabar com eles. Então são considerados mentirosos e combatidos com outros argumentos. As mãos dos inimigos não ficam sujas de sangue, mas liquida-se a principal arma desses mensageiros, a sua credibilidade. Mas quem será que utiliza esses argumentos contra o mensageiro? Você costuma atacar os mensageiros? Se fizermos uma pergunta direta às pessoas, você tem o hábito de atacar os mensageiros? A resposta provável será: não faço isso. É a velha mania de atribuir a responsabilidade pelas coisas erradas aos outros. São eles que fazem. A realidade é outra. O ataque aos mensageiros é praticado pela grande maioria das pessoas. Esse hábito está tão profundamente presente que nem percebemos a extensão do uso. Precisamos prestar atenção no que fazemos, para que tenhamos interesse em considerar as mensagens no lugar de atacar o mensageiro. Caso discordemos e tivermos a pretensão de dar nossa contribuição de forma construtiva, busquemos apresentar argumentos melhores, evidências melhores, fatos melhores. Ao iniciar o estudo desse tema, constatei que também uso esses argumentos com frequência. A minha proposta é reduzir ou mesmo eliminar esse hábito. Há grande probabilidade de falharmos quando a mensagem a nosso respeito é de avaliação negativa. Não sabemos receber esse tipo de feedback. Poucos têm estrutura para absorver esses momentos como algo positivo. E quando acontece a rejeição ao que é ouvido, é que matamos o mensageiro. Quando a mensagem diz o que fazemos de bom, aceitamos alegres. Mas se é acompanhada de reparos e de indicações sobre o que pode ser melhorado, esquecemos a mensagem e passamos a enfrentar o mensageiro. Precisamos aprender a reagir de maneira positiva quando recebemos feedback, mesmo se apontam falhas e especialmente quando oferecem contribuições de aperfeiçoamento. As mensagens podem corresponder a noticiários sobre fatos e acontecimentos. O mensageiro deve ser o mais preciso possível em relação aos fatos. Fotografias, filmes e documentos servem para esse propósito. A documentação de fatos é mais precisa do que em relação aos comentários. Cuidado com os comentários, por serem opiniões. Os comentários são feitos por jornalistas, repórteres e profissionais que tenham formação na área. Outra maneira é através de entrevistas com testemunhas ou com outros que tenham algo a acrescentar. Diante da verdadeira avalanche de notícias e comentários, seja como os garimpeiros, procure pedras preciosas no cascalho. Garimpe com prudência, pode haver pedras falsas resultando da falta de conhecimento dos que produzem as mensagens, ou o que é pior, as mensagens podem ser fake news, ou seja, falsidades. Com os recursos da internet, cresceu de maneira exponencial a quantidade de mensageiros através das mídias sociais e de todos os demais meios de comunicação.
Isso torna possível ampliar nosso conhecimento sobre quase tudo, mas, por outro lado, é uma verdadeira selva, onde o perigo está presente. Como alertei, sejamos garimpeiros de boas mensagens. Fake news é o recurso que pode ser resultado da ignorância do mensageiro, de pseudo-sábios ou de propósitos criminosos. Qualquer que seja a origem, devemos nos esforçar para identificá-los, para não aceitar e não repassar essas falsidades. Vejamos cuidados necessários. De onde vem a notícia? É de um site confiável? O site é de veículo de comunicação ou de uma instituição confiável? Não leia só o título. Os títulos são feitos para chamar a atenção. Então você precisa ler o que está escrito para ver se o título é confirmado no texto. Uma estratégia muito utilizada pelos criadores de conteúdo falso é apelar para títulos bombásticos. Verifique o autor. A notícia foi assinada por alguém que você não sabe quem é? Observe se quem escreveu é importante para dar credibilidade ao que está sendo veiculado, que pode ser um repórter, jornalista ou pessoa de credibilidade. Olhe a data de publicação. Identifique quando a notícia foi publicada. Muitas vezes o texto está simplesmente fora de contexto. Pode não ser falsa, só é velha. Consulte várias fontes. Procure através dos sites de busca como o Google e veja se outros canais confirmam a mensagem. Quem repassa não é autor da mensagem. O WhatsApp é bastante usado para o repasse de mensagem. Nestes casos, há uma indicação que foi um repasse. Muitos que repassam não são cuidadosos e acabam transmitindo mentiras. Saia da bolha da rede social. Para estar bem informado, deve ler e acompanhar o noticiário, não somente nas redes sociais. Deve fazer um esforço para estar mais informado, encontrando uma nova fonte na qual confia e que tenha um bom histórico. Só repasse aquilo que você checou. Seja um bom mensageiro. Vejamos como os ensinamentos de Jesus podem ser reforço para que nos interessemos pelas mensagens sem que venhamos criar qualquer tipo de constrangimento aos mensageiros. A recomendação de Jesus para amarmos o próximo não admite nenhuma exceção. Inclusive os inimigos merecem isso. Dessa maneira, enviaremos nossas boas vibrações e bons pensamentos para todos sem nenhuma exceção. Mas logo surgem objeções de muitos. Como poderemos amar as pessoas que fazem tantas coisas erradas, tantas besteiras? Aos assassinos, ladrões e outros que não se cansam de prejudicar as pessoas. Consideremos com muita atenção. Jesus diz para amarmos todos os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus não há nenhum que não mereça ser amado. Jesus ensina a amar as pessoas e não o que fazem. Isso não significa que devamos aprovar os erros que as pessoas cometem. Quando examinamos os erros que as pessoas fazem sem que venhamos a desqualificá-las, teremos mais equilíbrio para fazer considerações adequadas. Aquilo que as pessoas fazem não desqualifica os filhos de Deus. São experiências que permitem manifestarem a essência divina de que todos são portadores. Por outro lado, não há nenhum que não tenha feito ou que não irá fazer aquilo que condenamos. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher surpreendida em adultério e disseram: Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E Jesus disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Todos foram saindo. Jesus ficou só com a mulher e perguntou-lhe: Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus então: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Sem desqualificar a mulher, Jesus não aprovou o que ela fazia e recomendou que deixasse de pecar. Aprendamos com as mães.
As mães são exemplos vivos de que devemos amar as pessoas e não o que fazem. Diante dos erros cometidos por seus filhos, elas continuam a amá-los, ainda que não aprovem o que fazem. Esqueçamos Dario III e Gengis Khan, que mataram os mensageiros. Sigamos os ensinamentos de Jesus e das mães. Não mate o mensageiro. Saiba receber críticas, mensagens e notícias desagradáveis ou oposição às ideias, sem matar o mensageiro. A contradição e a oposição são necessidades e devem fazer parte de nosso cotidiano, pois nos leva à nossa própria evolução. É a própria essência da democracia. Tudo sem matar o mensageiro.